Irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos considerar alguns provérbios. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Provérbios capítulo 16, versículos do 10 ao 15. Provérbios capítulo 16, versos de 10 a 15. O texto diz o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia e permaneça com ela aberta. O texto, a partir do versículo 10, diz: Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz a chuva serôdia. Amém. Vamos orar? Bendito seja sempre o teu nome, Senhor. Bendito seja sempre a tua glória. Nós nos alegramos porque na tua infinita magnitude o Senhor se revelou a nós e nos deu a sua palavra. E ela nos ensina a reservar um dia, Senhor, para a contemplação da tua glória, do teu nome, para o nosso descanso e deleite no Senhor. Muito obrigado porque temos este dia e esta oportunidade agora de nos reunirmos, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu nome, para colocar em prática tudo o que temos aprendido da tua palavra, exaltando, ó Deus, o teu amor, a tua justiça, a tua misericórdia, a tua bondade. E no meio de tudo isso, Senhor, ser edificado pela tua palavra. Por isso, nessa hora nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, venha em nosso socorro, fale ao nosso coração, desvende esse texto diante dos nossos olhos para que possamos compreender, ó Deus, a aplicabilidade dele para as nossas vidas e assim tirarmos proveito da tua palavra e aprendermos a glorificar o teu nome também neste aspecto que esse texto nos ensina. Abençoa-nos nessa noite com a tua palavra, fala ao nosso coração, traz consolo, conforto, exortação, ânimo novo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana que passou, o prefeito da cidade de Las Margueritas, no México, Jorge Luiz Escandón Hernández, passou por uma situação muito difícil. A população revoltada invadiu seu gabinete, amarrou ele numa corda e saiu puxando numa caminhonete pela cidade. Ele sobreviveu, ele teve algumas escoriações. O texto que está diante de nós, em Provérbios, ele trata deste aspecto da vida pública ou da vida política do sábio ou dos servos de Deus. Essa sessão que nós iniciamos no final do capítulo 15, ela enfatiza um abismo que há entre a justiça humana e a justiça divina. Aquela justiça que o homem concebe pelo seu próprio coração, pela sua própria vontade, e aquela justiça prescrita pelo próprio Deus na sua lei e na sua palavra. Nessa sessão de Provérbios, que começou aqui no final do capítulo 15, vai até o capítulo 22, ela apresenta para a gente Deus como o fiador de toda a ordem moral e como aquele que dirige e efetua a vida na terra de todos os indivíduos, de todas as pessoas. Esta sessão de Provérbios, que nós estamos ainda caminhando na introdução, ela descreve ainda pormenorizadamente qual é o papel de um rei, de um magistrado, de um funcionário público para reger o povo. E quase que essa figura em Provérbios, quase que ela é divinizada na forma como ela é descrita. Salomão, ele já nos direcionou nessa sessão introdutória a olharmos para baixo, para o próximo, para o homem ou para nós mesmos e percebermos em nós a nossa fragilidade e a nossa necessidade de Deus. Ele fez isso no capítulo 15, versos de 30 a 33. Depois ele nos desafiou a olharmos para cima e contemplarmos a Deus. Nos convidou a olhar para o alto e contemplarmos um Deus que governa soberanamente, sem anular a responsabilidade humana e pedindo contas do homem de como ele vive a sua vida. Neste ponto agora, na porção que nós acabamos de ler, uma porção bem pequena,
ele completa o quadro que nos convidou a olhar para o homem, a olhar para Deus, e agora ele nos apresenta a figura do rei, como o mediador do governo soberano de Deus, que é o sentido dessa passagem que nós acabamos de ler. O rei do universo, o Senhor celestial, ele media a sua justiça na terra por meio de magistrados humanos, por meio de um rei humano. E nessa passagem, um rei humano sábio e reto, temente a Deus. É interessante pontuar aqui e fazermos algumas considerações antes de entrarmos nesse texto, quanto à monarquia humana, quanto ao rei humano, quanto ao governo humano. Algumas pessoas têm dificuldade de entender a relação que existe entre Deus, o governo ou o rei eterno, o rei sublime ou o rei dos céus, e o rei humano. E algumas pessoas não conseguem ver nenhuma compatibilidade, pelo contrário, eles só veem incompatibilidade entre a monarquia divina e a monarquia humana. Muitos veem a instituição da monarquia humana como uma concessão de Deus por causa da pecaminosidade de Israel. Olhando lá para 1 Samuel capítulo 8, quando o povo se volta para Samuel e pedem um rei, porque todas as nações ao redor tinham um rei. E aí olha para aquela passagem e diz, por causa da teimosia do coração do homem, é que Deus deu um governo humano, é que Deus deu um monarca humano. Mas se nós olharmos para a Bíblia, o que nós podemos ver é que a monarquia divina e a monarquia humana, ou o rei eterno, e a figura de um líder ou de um governo humano, eles são compatíveis, desde que o magistrado ou o monarca humano, ele seja um corregente fiel de Deus. Ele governe segundo o padrão de Deus. Os reis humanos de Israel, como todos os magistrados humanos de todos os lugares e de todas as épocas, devem ser obedientes a Deus. E o serviço a estas pessoas, a estes magistrados, devem ser prestados em temor a Deus e por causa de Deus. É interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vamos conseguir perceber essa incompatibilidade. Pelo contrário, as Escrituras nos mostram que a monarquia humana em Israel era uma bênção instituída por Deus, soberanamente, para o bem do seu povo. Se você abrir a sua Bíblia, deixa marcado aí Provérbios capítulo 16, mas vamos até Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, nós lemos Deus prometendo e abençoando, mudando o nome de Sarai para Sara. E no versículo número 16, Deus abençoando Sara, ele diz assim, abençoá-la-ei e dela darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Nós já vimos Deus falar de uma monarquia antes mesmo do povo se revoltar lá em 1 Samuel capítulo 8. De fato, examinando a Bíblia, nós vamos ver que Deus já havia expressado e determinado dar um rei humano a Israel na ocasião apropriada, quando chegasse o tempo certo. Ainda em Gênesis capítulo 17, no versículo 6, Deus mudando o nome de Abrão, no verso 6 ele diz, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Já estava na mente de Deus o estabelecer, e aí eu digo no tempo certo, a monarquia sobre Israel, porque a monarquia fazia parte da bênção de Deus para o povo dele. Quando Israel, ou quando Jacó ora por seus filhos, dando a bênção a cada um deles, lá em Gênesis capítulo 49, quando Jacó ora por Judá, ele fala as seguintes palavras, Gênesis 49, versículo 10, ele diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O cetro é aí uma figura de linguagem para falar o magistrado, o reinado, a monarquia, aquele que tem o domínio sobre o povo. Então a monarquia já estava no pensamento de Deus. Até a própria lei de Moisés, antes mesmo da monarquia ser estabelecida, já antevia a presença de um rei em Israel. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 17, nós vamos encontrar prescrições na lei do direito de um rei, os deveres e o direito de um rei. Deuteronômio 17, do 14 ao 20, o texto diz, quando entrares na terra
que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitardes, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo 8, e vemos um povo pedir um rei, e Deus dizer ao povo, Samuel um pouco revoltado, dizendo assim que o povo estava rejeitando o seu governo, Deus diz: eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. E aquele pedido se configura uma rebeldia por causa da motivação do coração do povo e a não conformação com a lei de Deus. Por isso aquele primeiro rei veio para satisfazer a vontade do povo, segundo a vontade do povo. Mas Deus elege um rei segundo o seu coração, que é chamado Davi. E em 2 Samuel capítulo 8, Deus faz uma aliança com Davi, de que do seu trono não faltaria sucessor, e de que lá viria o herdeiro que governaria para sempre. Aquela promessa ou aquela aliança apontava para o governo eterno do Salvador, do Messias. Mas voltando para Provérbios, para os nossos 6 versículos de Provérbios 16, esses versículos estão ligados logicamente pelo tema dessa passagem e pela palavra presente em todos os versículos, com exceção do versículo 11, a palavra rei, ou meler, em hebraico. Em todos eles aparece essa expressão, e o tema que une esses versículos é viver sob o governo do rei. O rei, nessa passagem, é o representante de Deus, é o mediador do seu governo. Todas as afirmações que são feitas nessa pequena passagem a respeito do rei humano demonstram um aspecto do próprio caráter de Deus, do próprio caráter do Senhor. Diante dessas informações que apresentei até agora, eu queria convidá-los nessa noite a pensarmos sobre o seguinte tema: o rei mediador. E eu queria considerar com vocês quais são as atribuições de um rei mediador. Olhando para a nossa passagem, esses 6 versículos eles estão organizados de uma forma lógica e com propósito. O que eu gosto de perceber isso em Provérbios é que muitas vezes nós isolamos os versículos e queremos considerá-los fora de seu contexto. Mas ele não estava aí falando aleatoriamente. Ele estava com um propósito, organizando, e algumas coisas dão sinais para a gente dessa organização. O tema que é mantido, a mudança de assunto, como nós percebemos, o homem, Deus e agora o rei. Eu queria considerar com vocês esses 6 versículos, organizados em 3 partes, e essas 3 quartetos de versículos ou de provérbios nos fala sobre a justiça do rei, a sensibilidade moral do rei e a autoridade que o rei tem sobre a vida e a morte. Então eu queria considerar em primeiro lugar que o rei mediador, ele mantém o padrão da justiça, versículos 10 e 11. O verso 10 diz: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A palavra justiça, ela é bem marcante nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. É uma marca distintiva da ação ou do trabalho desse rei mediador. O provérbio de número 10, ele apresenta o rei sábio ou o rei justo, o rei que teme ao Senhor, como sendo alguém infalível na administração da justiça. Por quê? Porque através do rei é que Deus executa a sua justiça, inspirando o seu rei sábio, inspirando a dar vereditos infalíveis que não traem a justiça de Deus.
É tão interessante nós olharmos para essa figura real aqui, e é um pouco divinizada por trazer toda essa autoridade, e lembrarmos de Salomão, aquele sábio lá no começo, quando recebeu de Deus a responsabilidade de reinar sobre Israel, e ainda o seu coração não havia se ensoberbecido, as decisões, os vereditos e a sabedoria em aplicar a justiça. Lembra-se daquele episódio de duas mulheres brigando por um filho, e Salomão dá um veredito sábio, um veredito vindo do próprio Deus, e com aquela sabedoria ele consegue identificar e estabelecer a justiça, porque é responsabilidade do monarca, é responsabilidade do magistrado, preservar a justiça. Ele não tem a obrigação de estabelecê-la, ou de legislar, ou de criá-la, mas ele é apresentado aqui como aquele que tem a responsabilidade tão somente de manter o que foi estabelecido por Deus. Quando o rei não cumpria a sua função de preservar a justiça, nós lemos na Bíblia que o Senhor remove. E é tão interessante perceber Deus, o que foi representado agora há pouco, descrito agora há pouco em Provérbios, como aquele que governa soberanamente e que tem domínio sobre todas as coisas. E agora lermos sobre o governo humano e percebermos um Deus que levanta reis e que abate reis. Um Deus que tem todo o governo nas suas mãos. E não olharmos para esses homens e governantes e magistrados como sendo eles autoridades últimas. Porque pelo que lemos aqui, eles são tão somente mantenedores do padrão da justiça, e quando eles não se conformam com a justiça de Deus e governam como tiranos, nós lemos, por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, que o homem ou o magistrado, quando é rejeitado por Deus, ele é abatido, ele é retirado do seu posto, e outro é colocado no seu lugar, ou pelo menos, como no caso de Davi, ele é castigado, como lemos lá em 2 Samuel capítulo 12, por seu coração ter se ensoberbecido. Deus vem em juízo contra Davi, e ele aplica a sua ira contra Davi, mas na ira de Deus, ele é tão bondoso, que ele lembra-se da sua misericórdia, e Davi então apela para Deus, porque Deus, ele é justo, mas ele é misericordioso. Mas o que essa porção nos ensina é que nos lábios do rei existem sim decisões, vereditos, mas são vereditos dados pelo próprio Deus. É Deus quem permanece no controle de todas as coisas, como disse o versículo 1 deste capítulo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, quando o rei não cumpre a justiça, ele é punido, ele é removido, ou ele é castigado pelo próprio Deus. E o versículo 11, a exceção onde não aparece o termo Meler ou o termo rei, ele mostra que a justiça é estabelecida, é determinada, não pelo monarca, não pelo magistrado, mas pelo próprio Deus. E o rei deveria ser apenas aquele que preserva e executa essa justiça na terra, entre os homens. O verso 11 nos lembra que peso e balança justos pertencem ao Senhor, são de propriedade do próprio Deus, obra sua são todos os pesos da bolsa. Peso e balança aqui não são algo arbitrários, que cada rei, conforme a sua conveniência, criava ou estabelecia. Pelo contrário, são estabelecidos pelo próprio Deus e entregues ao cuidado do rei, para serem administrados imparcialmente e aplicados conforme o temor e a sabedoria que vem de Deus. Esse verso 11 ainda, ele nos lembra e nos traz o entendimento de que todos os instrumentos de justiça são instituídos pelo próprio Deus, instituídos e preservados, e o próprio rei humano está sujeito a esse governo. O rei não é superior à justiça, mas o rei deve andar conforme a justiça, se submeter à justiça e satisfazer a justiça, para que o seu trono seja estabelecido. Então, olhando para esses versos iniciais, a preocupação nessa passagem não é em falar dos pesos injustos, das medidas injustas, que nós já sabemos que são abomináveis ao Senhor, como foi dito no capítulo 11 de Provérbios, e no capítulo 20 será reiterado que peso e balança injustos são abomináveis diante de Deus, ou Deus odeia tais coisas, mas o objetivo dessa passagem é descrever o que Deus espera do rei, ou do magistrado, por ele eleito e estabelecido. O rei é um mediador da justiça, é um responsável por manter a justiça estabelecida por Deus. Mas a passagem, ela considera agora no seu segundo quarteto, que o rei mediador, ele não é só o mantenedor da justiça. Os versículos 13 e 14, eles acrescentam para a gente mais uma verdade a respeito do rei mediador. Ele nos mostra que o rei mediador, ou o rei que anda no temor do Senhor, o rei que é sábio, ele é moralmente sensível.
Nós já percebemos aqui em Provérbios que a rebelião contra Deus torna o coração do homem insensível a qualquer padrão moral. E vemos que pessoas, quando se esquecem do padrão moral de Deus ou não têm uma sensibilidade moral, eles se tornam tiranos. Eles só conseguem olhar para o benefício terreno e passageiro e olhar para as pessoas como apenas um degrau para ser promovido. Enquanto que aqueles que temem ao Senhor, eles são chamados a falar com sabedoria, a pensar nas suas ações, a agir conforme o padrão estabelecido pelo próprio Deus, e é o que vemos aqui. Em segundo lugar, o rei mediador é alguém moralmente sensível. Os versículos 13 e 14 é tão interessante que ele mostra: os lábios justos são contentamento para o rei. Não, versículos 12 e 13. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Abominável e amado. Abominação, ódio e amor é as duas atitudes ou reflexões morais ou inclinações morais que qualificam um rei, abrindo e fechando esse segundo quarteto. Versículos 12 e 13, logo na primeira linha, ou na primeira cola do versículo 12, é identificada a ação de abominar a prática da impiedade. E para os reis isso é de fato, não o identifica como um rei sábio, ou um rei que teme a Deus. E a quarta linha, ou a segunda linha do Provérbios 13, mostra outra inclinação moral, a inclinação de amar. Amar o que fala coisas retas, é o que abre e fecha esse segundo quarteto. E é a sensibilidade moral que conduz na promoção da justiça. Ele conseguirá dar vereditos retos e aplicar corretamente a justiça, como vimos em primeiro lugar, manter o padrão da justiça, se o seu coração foi inclinado à moralidade ou à lei de Deus, que é o padrão dessa moral. É interessante olhar que essa sensibilidade moral é geralmente em Provérbios, ou a maioria das vezes em Provérbios, atribuída a Deus. É Deus quem é o mantenedor dessa ordem moral. É Deus quem abomina a injustiça, geralmente em Provérbios. É Deus quem ama a justiça, geralmente em Provérbios. E nós já vimos isso no capítulo 11, versículo 20, no capítulo 12, versículo 22. Mas aqui, de modo excepcional, essa inclinação moral é aplicada ao monarca. O monarca odeia ou abomina a injustiça, se ele quer ser um rei sábio, e ele ama a piedade, ele ama o que fala coisas retas. O rei sábio, o rei mediador, conforme Provérbios ou conforme a sabedoria divina, ele sente repugnância ao ver a prática da perversidade, a prática da impiedade nos domínios do seu reino, seja em qual área for. Essa ação identifica com a senhora sabedoria ou a mulher sabedoria lá do capítulo 8, que ama a piedade, que ama a justiça. E com o próprio Deus, conforme o capítulo 6, versículo 16, é uma ação pertencente a quem é sábio. A sensibilidade moral do rei inclui todas as atividades que são exercidas diante do seu reino, desde o mais simples discurso ao trabalho, à prática social no reino. Todo o reino deve estar conformado à moral e à semelhança de Deus, que tem prazer na justiça. O seu rei sábio deve ter essa sensibilidade moral, orientado pelos seus mandamentos, orientados pela sua palavra. E é tão interessante que o rei, ele não vai buscar, como nós já vimos lá na própria lei, prazer nas riquezas, prazer no poder, prazer no domínio. O rei sábio, ele tem prazer, o seu prazer se encontra na justiça, em se conformar com o padrão de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vimos que o rei mediador, ele mantém o padrão da justiça de Deus, mas em segundo lugar, o rei mediador, ele é moralmente sensível. Tanto os seus lábios como as pessoas que dominam no seu reino, eles devem falar coisas retas. Ele ama aqueles funcionários que praticam coisas retas, e aqueles que praticam a impiedade, eles são julgados, eles são abomináveis, eles são odiados pelo seu rei. Então, o rei mediador é sensível moralmente, é o promotor ou o mantenedor do padrão de justiça. Mas aí os dois últimos versículos vêm fechar essa sessão e essa figura de Deus, o rei e o seu povo, dizendo para a gente, versículos 14 e 15, que o rei mediador, ele tem autoridade para a vida
e para a morte. O versículo 14 vem mostrar para a gente que o rei mediador, quando contempla no seu reino a prática da impiedade e o seu coração sensível moralmente é despertado à ira ou a abominar aquelas ações, o verso 14 diz que o furor do rei se acende. E o furor do rei são como que uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Verso 15, o semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz a chuva serôdia. Fechando agora essa sessão, o versículo número 14 nos mostra um rei humano, ou o rei humano como esse agente imediato de Deus para executar a justiça de Deus. É o monarca ou o magistrado que traz nas mãos, como diz o apóstolo Paulo, a espada para punir. E é interessante que, porque ele é o agente, Deus é o agente final que inflige morte sobre os perversos, num futuro não especificado, ele estabeleceu o monarca, ele estabeleceu o magistrado, como sendo esse agente imediato, ou o executor da sua justiça. A ação do rei ou a ação do magistrado em executar a justiça de Deus, punindo com morte, é autorizada pelo próprio Deus, como nós lemos aqui, e podemos contemplar isso, por exemplo, em Romanos capítulo 13, quando Paulo fala à igreja de Roma dizendo que ele traz na sua mão a espada para executar a justiça de Deus. E às vezes a gente fica olhando assim, e a gente, como às vezes queremos ser muito mais justos do que Deus, fica, como pode Deus permitir isso, ou executar assim? Nós não conseguimos perceber que todos os homens estão em rebelião contra o seu rei soberano, contra o seu rei divino, e que Deus, ele zela por sua justiça, é por zelar por sua justiça, é zelar pela sua moralidade, que ele aplica então assim a sua lei, através do seu rei mediador, através desse que tem toda a autoridade dada pelo próprio Deus, para promover a vida e também para executar os juízos, trazendo a morte. O versículo 14 ainda nos fala sobre uma pessoa sábia, que surge aqui no meio dessa figura, ou desse texto, falando a respeito desse rei autorizado, esse rei sensível moralmente, esse rei que arde em furor. E é interessante que esse furor aqui é um furor justo, mas há também às vezes os monarcas, quando se rebelam contra Deus, podem exercer um furor que não condiz com a justiça, e aí vem um conselho para aquele homem, para aquela pessoa que é sábia, uma pessoa que sabe apaziguar a ira do rei, apaziguar a ira do rei contra ela ou contra outras pessoas. E ele pode se perguntar como é que alguém pode fazer isso. O versículo 14 diz que o homem sábio, ele tem o poder ou a sabedoria de apaziguar essa fúria do rei. E a minha pergunta é, como é que eu posso apaziguar a fúria do rei, olhando para esse versículo 14? É interessante que o próprio livro de Provérbios já nos ensinou isso, ou ainda nos ensina a procedermos como sábios diante de circunstâncias difíceis, circunstâncias contra nós. E o que nós podemos aprender é que por meio das virtudes dadas pelo próprio Deus, o sábio, ele consegue apaziguar as situações contra ele ou contra pessoas que ele possa defender. E a primeira atitude de alguém sábio que apazigua a fúria é a humildade. Como já lemos em Provérbios, final do capítulo 15, verso 33, ele demonstra para a gente que alguém sábio é alguém humilde, e é colocando essa humildade em prática, diante do rei, que ele consegue ser alguém que desvia o furor, que desvia a ira. Mas não somente a humildade, já vimos aqui em Provérbios, vamos ver aqui em Provérbios ainda, no capítulo 28, versículo 13, que o arrependimento da prática errada e a confissão dessa prática errada leva você a se desviar da ira ou do furor do rei. A lealdade renovada, nós vimos aqui também no capítulo 16, versículo 6, que quando alguém confessa os seus pecados, reitera a sua fidelidade, reitera a sua lealdade. Diz o verso 6 que pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então a pessoa sábia, ela aprenderá ou saberá lidar com esse furor, praticando a humildade, o arrependimento, a confissão, a lealdade, mas não somente isso, a paciência é uma virtude que Deus nos dá para suportar ou passar por circunstâncias difíceis diante de monarcas, diante de magistrados. Ele nos estimula a praticar a paciência como uma resposta bondosa, com uma resposta branda, com calma. Capítulo 15, versículo 1, ele diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então é lembrado aqui que quando um sábio
não está na posição de rei, mas está na posição de súdito, de servo, ele tem também uma postura a tomar, uma prática moral a viver, para tirar o melhor proveito da sua vida. E essas 4 virtudes aqui são pontuadas por mim, como uma prática da pessoa sábia, para que a gente possa apaziguar a ira do rei contra ele mesmo, ser humilde, arrepender-se e confessar, renovar a lealdade e a paciência com a resposta branda. É o modo como o sábio se desvia do furor do rei. Mas nós estamos pensando aqui em terceiro lugar, que o rei mediador, ele tem autoridade para a vida e para a morte. Ele tem dado por Deus autorização para punir com morte aqueles que não se conformam com a justiça de Deus. Mas não somente isso, ele tem autoridade para a vida também. E o versículo 15 aparece aqui como um estímulo à pessoa sábia que está se desviando do furor do rei, complementando a motivação para se comportar com retidão, para falar a verdade, a fim de escapar da fúria do rei. Uma motivação positiva para obter o favor do rei e promover a vida. O rei, ele está aqui no verso 15, aparecendo como o próprio Deus. Quando lembramos assim, a luz do rosto do rei, o semblante alegre do rei, significa vida. E a sua benevolência é como uma nuvem que traz chuva serôdia. E é tão interessante perceber isso, que ele está incentivando também aqui o filho, o jovem, a tratar essas pessoas que se comportam dessa forma, com essa mesma misericórdia, com o próprio Deus. E ele compara a misericórdia do rei com essa chuva do final da estação, a chuva que vem para amadurecer a colheita, a chuva fora do tempo, que vem trazer essa preparação, esse conforto, esse consolo para esse produtor. E é interessante que é assim que é comparado esse rei, um rei que tem um semblante, um furor para punir, autoridade para isso, mas que a benevolência desse rei, ele louva o bem, ele promove o bem, ele promove a vida, como está lá em Romanos capítulo 13, eu queria agora ler esses textos que eu já me referi várias vezes. Romanos 13, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, aos magistrados, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem ou quando se é sábio, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Sabe por quê? A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. A autoridade é estabelecida por Deus para louvar e promover a boa vida, para promover vida tranquila, para promover o bem, mas ela é ministra de Deus e traz a espada em suas mãos e tem autoridade para punir o mal. Esses textos, irmãos, toda vez que eu estava lendo esses versículos há um tempo, o meu coração dizia: eu tenho que falar logo isso, eu tenho que dizer logo isso. Esse texto aqui, todas essas verdades, elas são verdades para a nossa vida política e para a nossa vida social. Mas eu queria destacar aqui para a gente uma lição, antes mesmo de tirar as lições políticas para cidadãos. Eu queria que nós pudéssemos olhar para essas verdades e percebermos que a suma dessas verdades, elas apresentam para a gente o rei ideal. Um rei que o próprio Deus pensou lá antes da fundação do mundo. Um rei perfeito, porque essas verdades aqui, elas apontam para o Messias, elas apontam para Jesus. Jesus, em sua obra de mediação, como rei mediador, ele executou ofícios de profeta, representando Deus diante dos homens. No seu ofício de mediador, ele exerceu o ofício de sacerdote, representando os homens diante de Deus. Mas nós não podemos esquecer que Jesus também exerceu o ofício de rei, e como rei, como foi profetizado a respeito dele, e ele entrou em Jerusalém como rei, ele exerceu a função de rei, chamando do mundo um povo para si, dando ao mundo e às pessoas oficiais, leis, disciplinas, para visivelmente ele governar.
Jesus, como rei, ele dá a sua graça salvadora aos seus eleitos, ele recompensa a obediência dos seus eleitos, ele corrige por causa dos seus pecados. Jesus, como rei, ele preserva os seus eleitos por causa dos seus pecados, ele preserva-os e sustenta-os em todas as suas tentações e sofrimentos. Jesus, como rei, ele restringe e vence todos os seus inimigos. E poderosamente ele dirige todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus e nem obedecem ao Evangelho. Jesus, lá em Apocalipse capítulo 5, ele é apresentado para a gente como aquele que vem cumprir a aliança que Deus fez com Davi. Ele é aquele que se assenta no trono, ele é aquele que toma o livro e começa a desatar os selos, e aquilo ali significa que ele tem o governo sobre a história. Aquele Deus soberano que governa no capítulo 16 é o próprio Jesus. Esse Deus soberano que estabelece um rei mediador, o rei mediador é a figura do próprio Jesus, é o próprio Deus que governa todas as coisas, e Jesus é esse governo perfeito. E eu quero lembrar disso, antes de lembrar da nossa realidade política, por exemplo, de como gememos e o mundo geme debaixo de governos tiranos, de reis que não se conformam com a vontade de Deus. Mas mesmo assim eu queria lembrar o que diz a nossa confissão a respeito dos magistrados. Lá no capítulo número 23, do magistrado civil, a nossa confissão lembra a gente, e essa passagem que nós lemos hoje, lembra ou nos lembra, que Deus, ele é o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, e para a sua própria glória, Deus mesmo, e para o bem público, ele constituiu sobre o povo magistrados e civis, que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Nós precisamos lembrar e olhar para essa passagem bíblica, olhar para o tempo em que vivemos, onde nós vivemos debaixo de homens que não temem a Deus, que nos governam, nos lembrar que aqueles homens estão lá, porque Deus mesmo os instituiu. É por vontade de Deus que eles estão lá, para a justiça, para promover a justiça, o juízo de Deus. E aí, diante dessa verdade, dessas lições, lembrando Jesus como esse Rei Supremo, e esses homens temporários como também constituídos por Deus, eu trago aqui alguns desafios para a gente, dentro desse texto, para a gente concluir essa exposição desses versículos. E eu queria, em primeiro lugar, lembrando do episódio que aconteceu ao prefeito lá do México, aquela população revoltada, que não conhecia o temor do Senhor, e queria fazer justiça com as suas próprias mãos. Em meio ao caos que nós vivemos, devemos nos lembrar que é Deus quem governa soberanamente. E aí eu relembro o que nós vimos aqui em Provérbios capítulo 16, de 1 a 9. Deus governa soberanamente, e por governar soberanamente isso não significa que nós não vamos prestar contas. Aqueles magistrados que estão lá colocados por Deus e não governam conforme o padrão de Deus, Deus mesmo cobrará deles, Deus mesmo executará o seu juízo sobre eles, Deus mesmo pesará a sua mão sobre eles. É nas mãos de Deus que está a justiça final para executá-la sobre todos eles. E é Ele, Deus pedirá conta a eles, Deus os punirá. É isso que nos lembra Provérbios capítulo 16, de 1 a 9. Há um Deus que governa todas as coisas e há um Deus justo que pede contas de todas as coisas. Mas há um desafio para a gente aqui também, diante do caos político que nós vivemos, diante da verdade que está aqui em Provérbios capítulo 16, de 10 a 15. O nosso recurso não é corda e caminhonete para arrastar governantes e magistrados. Deus é o governo soberano e o nosso recurso é a oração. Paulo estimula Timóteo, na carta que ele escreve a Timóteo, a orar pelos reis, pelos magistrados, pelos governos. O nosso problema é que se ele não concorda conosco, nós não oramos, ou se eu não concordo com ele, eu não oro por ele. E nós como cristãos não estamos agindo de modo correto. A ferramenta que Deus nos deu é a oração, porque nós entendemos que quem governa soberanamente é Deus, e o nosso papel como cristãos, e que andamos no temor do Senhor, e queremos ser sábios, é usar o recurso que Deus nos dá. E Deus ordena ao seu povo a orar pelos magistrados, a orar pelas autoridades que por Ele foi constituída sobre nós, com um propósito, com um fim. Então a nossa ferramenta de ação primeira é a oração, independente se Ele é da mesma linha que eu penso ou não. Meu papel como cristão é orar pelas autoridades que Deus constituiu sobre mim. Mas não somente esse desafio.
eu trago um desafio num tempo bom. Nós estamos vivendo tempos de política, graças a Deus. Então eu posso falar isso aqui, de campanhas políticas. Eu posso falar isso aqui. Olhar para esse modelo. Eu sei que eu não vou encontrar um homem aqui na terra ou um magistrado que execute essas três características que vimos aqui. Mas elas servem de modelo e de orientação para a minha cosmovisão, a maneira como eu enxergo o mundo, e a política não está fora do mundo em que eu vivo. Eu preciso olhar para a política, me importar com política, me importar com esses governantes, e na hora que eu for escolhê-los, eu tenho que escolher conforme a minha cosmovisão, não tenho como fugir dela, e não tem como eu dizer que sou cristão e usar as lentes cristãs para olhar para a vida e escolher pessoas que professam e publicam algo contrário ao que eu creio, algo ao contrário do que a Bíblia me ensina. Essa porção vem desafiar a igreja a olhar também para a política com as lentes do Evangelho, com as lentes do temor do Senhor, com as lentes da lei. E a gente parar dessa briga que temos vivido no nosso tempo e que isso não chegue na igreja, pelo amor de Deus. Para a gente entender que é Deus que governa e que nós não podemos destruir relacionamentos, quebrar a comunhão com os irmãos por causa de cosmovisões que não se conformam com a palavra de Deus. E dizer eu sou de direita, eu sou de esquerda, e começar a brigar por causa disso e não ter mais comunhão e nem paz uns com os outros por causa disso. O nosso desafio diante desse texto é alinhar as nossas lentes com a palavra de Deus e enxergarmos a vida como um todo à luz da palavra de Deus e escolhermos magistrados, votarmos de acordo com a nossa cosmovisão e entendermos em última análise que não é fulano e nem ciclano que governa, é Deus quem governa soberanamente. A justiça está nas mãos de Deus. A Ele pertence a vingança. E eu queria encerrar dizendo assim, em suma, ou resumindo tudo o que eu pensei nesses 3 últimos sermões de Provérbios e dessas 3 passagens que nós expomos até aqui. Deus, Ele não é só o autor da vida. Deus é autor, dono e governador, e eu reitero, de todas as coisas. E é Ele quem media por meio de seu rei, por meio de seu magistrado reto, Jesus, cuja fúria anuncia morte subsequente e cujo favor anuncia vida subsequente. Jesus, quando vier, conforme João capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, Deus enviou seu Filho ao mundo com um propósito. Ele é esse Rei soberano e final. E eu queria concluir lendo essa passagem de João 3, muito conhecida de todos nós, que diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é esse juiz supremo, é esse rei supremo, esse governador supremo, que mantém a justiça, que é sensível moralmente e que tem autoridade para a vida e para a morte. Ele, quando vier, ele, com toda a sua glória, ele condenará aqueles que se rebelaram e se mantiveram longe da sua sabedoria, longe do seu temor, e levará consigo aqueles que andam no temor do Senhor, que creem no Filho, que confiam na promessa do Filho. Ele é esse juiz supremo e ele governa soberanamente sobre as nossas vidas. Diante dessas verdades, eu queria convidá-los à oração. Aí no seu lugar, eu queria convidá-lo a examinar o seu coração à luz dessa verdade que nós acabamos de ver aqui, em Provérbios capítulo 16. Jesus, o nosso Rei mediador. Em quem você tem confiado como cristão? Você olha sem esperança para o cenário político que você vive? Você tem vontade de pegar sua caminhonete e uma boa corda e invadir o palácio municipal ou estadual, ou onde mora o presidente, e arrastá-lo pelas ruas, a fim de cobrar que ele seja um homem que cumpra a sua palavra? Ou você é alguém que crê em Deus como governador supremo e que sabe que nada acontece fora da vontade desse Rei Supremo, que na mão dele está o coração do governador, do prefeito, do presidente, do juiz, e que é Deus quem inclina para a direita ou para a esquerda? Você tem confiado em Deus também nesse quesito?
O que Deus lhe ensina na palavra tem servido de modelo para você votar e escolher os seus magistrados? Você tem sido dominado por Deus ou instruído por Deus também neste quesito? Vamos orar diante do Senhor e examinar o nosso coração diante de Deus. Pai, misericórdia, nós te pedimos para a nossa nação, para o mundo, Senhor. Tudo foi criado e pertence ao Senhor por direito de criação, de manutenção, de redenção, porque tudo é teu, Senhor. E o Senhor governa soberanamente, como nos ensina a tua palavra. E esses homens maus que não andam no temor do Senhor, têm, ó Deus, assim, governado com essa mão dura e cruel e despertado no coração do povo, muitas vezes revolta. Ó Pai, nós queremos te clamar em primeiro lugar, que o Senhor Deus continue, ó Deus, conduzindo e fazendo a tua vontade e governando, mas nós te clamamos por misericórdia. Misericórdia para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade, para as nossas vidas. Que o Senhor Deus possa, na tua infinita justiça, lembrar da tua misericórdia e trazer transformação para a nossa sociedade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa inclinar o coração desses magistrados que têm, de forma tirana, ó Deus, e não se conformado com a lei, tomado tantas decisões que vai prejudicar e tem prejudicado a população. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, cônscios de que é o Senhor quem governa soberanamente e que em nada nós dependemos dessas pessoas, mas em tudo nós dependemos do Senhor. Nós pedimos que o Senhor Deus possa alinhar a nossa visão com a tua palavra e nós possamos olhar para este mundo e entender o quão eles precisam do Senhor e o quão nós temos muitas vezes negligenciado na nossa missão de testemunhar, de proclamar, de servir ao Senhor que é Rei soberano, a quem pertence toda a autoridade no céu e na terra. Ó Deus, que a verdade da tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração e que nós possamos avaliar a nossa forma de ver o mundo, de entender a vida, de viver em sociedade, não à luz do que as pessoas pensam, do que a filosofia diz, mas à luz da tua palavra, Senhor. Nos dá essa graça, possamos ver o todo da nossa vida à luz da tua palavra. Nós oramos pedindo misericórdia para a nossa nação, para as nossas vidas, para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém.